Olá, alunos! Hoje nós vamos falar sobre reforma religiosa, né? Aqui, ó, reformas religiosas. O que seria isso? Igreja Católica, Martinho Lutero, João Calvino e o rei Henrique VIII. Para falarmos sobre a reforma religiosa, primeiro nós vamos falar sobre a Igreja Católica, que foi partir daqui, foi o ponto de início da reforma, né? A Igreja Católica na Idade Média era uma igreja muito rica e poderosa, muito dinheiro, tinha poder também político, né? Eles interferiam lá na escolha dos reis, eles coroavam os reis e tudo isso veio trazendo para a Igreja Católica muito poder, muita riqueza, né? Os reis precisavam enviar impostos, né? Lá para a Igreja Católica, para os papas, né? E isso os papas foram comprando várias terras, foram tendo vários poderes, foram criando várias igrejas, vários mosteiros. Isso tudo foi se espalhando ali na Europa, né? Então, o que acontece com esse crescimento da igreja? Dentro desse crescimento há muita divergência entre os pensadores da igreja, né? Entre os participantes, os membros da igreja, eles começam a observar algumas ações, né? Qual seria as ações que esses pensadores, essas pessoas não estavam concordando com a Igreja Católica? Que o poder universal do Papa estava dificultando o crescimento dos reinos, né? Que tinha que ficar mandando impostos lá para a Igreja Católica, né? Outra coisa que preocupou muito também as pessoas era a corrupção, né? O despreparo do clero. O que significava isso, né? Que as pessoas, a Igreja Católica começou a vender, né? Vender cargos para as famílias grandes, famílias poderosas. Então, quem tinha muito dinheiro conseguia colocar os bispos lá dentro, né? Quer dizer, isso era uma corrupção, alunos. Ó, lá naquele tempo já existia, que nem nos dias de hoje, né? Essa corrupção que nós vemos espalhada pelo mundo afora. Outra coisa que houve muita divergência foi a venda das indulgências, quer dizer, as pessoas davam dinheiro na Igreja Católica e em troca tinha remissão dos pecados. Olha que coisa interessante, né? Lá para essa época, né? Então as pessoas dizem assim, ó, vamos dar o dinheiro lá e a igreja então em troca está nos dando remissão dos nossos pecados. E isso tudo trouxe uma divergência dentro da própria igreja. Também naquela época a Bíblia e a missa era só escrita, né, e falada em latim, quer dizer, só a igreja, só os bispos, só o papa, os padres entendiam, né, a Bíblia e só eles falavam na igreja. Outras pessoas tinham que ficar quieto, né? Isso tudo trouxe divergências. E nasce quem? Nasce Martinho Lutero com essa ideia da reforma, né? Martinho Lutero também é estudioso, ele é professor de teologia, né? Ele conhece a Bíblia, ele percebe que essas ideias que a igreja está propondo está trazendo prejuízo para a igreja. Martinho Lutero não quer criar outra igreja, ele quer propor uma reforma, uma mudança. Uma reforma sempre é bom, né? Sempre é boa, sempre é bom, alunos, termos ideias novas, né? Precisamos evoluir, né? Então, Martinho Lutero, em 1517, ele tem as suas ideias. Então, ele propõe algumas ideias, né, para a Igreja Católica. Quais ideias são essas? Que a fé em Deus que salva, né? Não são as suas boas obras, né? Ele propõe que todo cristão é capaz de interpretar a Bíblia, não somente a Igreja Católica. Ele propõe também que os cultos aos santos, a imagem, não tem fundamento, ele diz isso aí não está correto, e ele propõe também que o culto e a Bíblia deve ser escrito na língua aonde está sendo lida, ou falando em outras palavras, se está na Alemanha, vamos fazer a liturgia, a missa deve ser falada em alemão, para que os membros e as pessoas dali entendam, né, o que estava dizendo, que até então era só em latim. Então, isso tudo, alunos, cria uma confusão ali dentro da igreja, os padres não aceitam, né? O Papa, então, resolve expulsar Martinho Lutero, ou em outras palavras, excomungou Martinho Lutero, ele não tem mais parte, né, da Igreja Católica por causa dessas ideias, dessa ideia proposta, né, para que houvesse uma mudança ali na Igreja Católica. Então ele é expulso, né, então nasce
nasce então o protestantismo, né, através de Martinho Lutero, né? Então nasce ali uma nova religião. E nascendo isso acontecendo ali na Alemanha, Calvino, né? João Calvino, em 1509, também começa a propor algumas ideias lá na Igreja da França, Igreja Católica lá na França. Olha, vamos propor algumas ideias, vamos fazer uma mudança, vamos fazer uma reforma, né, dentro da nossa igreja, que é necessário. Também alunos, veja bem, ele foi expulso porque não aceitavam a mudança. Tem pessoas que não aceitam mudança, alunos. E a Igreja Católica da França manda João Calvino embora. João Calvino então muda lá para a Suíça, né? E ele leva essa ideia da reforma lá para a Suíça, né? Chegando lá na Suíça, ele tem um bom aceite ali com as pessoas e ele começa a propor, né, as suas ideias ali na Suíça. Quais são as ideias de João Calvino, né? Que é o criador da igreja calvinista? Ele propõe a predestinação. O que seria isso, alunos? Que cabe a Deus escolher os fiéis, né? Que seriam salvos. Somente a Deus, né? A igreja não tem poder para pegar dinheiro e perdoar pecados, que nem a igreja católica fazia lá. Então ele está dizendo, só Deus pode salvar as pessoas, né? Ele também diz que existiam alguns sinais que as pessoas eram salvas. Quais seriam esses sinais? As boas obras, a riqueza, a prosperidade, através do trabalho. Então, pessoas que tinham boas obras, estavam ricos, estavam prósperas, né? Essas pessoas tinham o sinal da salvação, né? E as pessoas miseráveis, pobres, né? Essas pessoas tinham falta de fé. Essa era a ideia de João Calvino, né? Então, ele também propõe o batismo e a Eucaristia. Ele aceitava só esses dois sacramentos. E essa ideia, alunos, ali na Suíça, se espalha, nossa, mas se espalha fortemente, né? E ele é muito bem aceito, né? Agora ele não está mais na Igreja Católica, agora ele cria o calvinismo, né? E ele cria agora a nova ideia dele, é aceita por todos. E isso se espalhando ali na Europa, também nós vamos ver agora lá na Inglaterra, né? Chegou agora na Inglaterra. Chegando na Inglaterra, alunos, a gente vai observar o rei Henrique VIII. Ele teve, assim, uma ideia genial. Já que está tendo reforma aí na Europa, vamos fazer aqui na Inglaterra também. Ele foi oportunista, oportunista. O que ele propõe para a Igreja Católica ali na Inglaterra? Que ele não quer mais pagar impostos. Lembra que tinha que devolver impostos lá para a igreja, lá no início da nossa fala? E aqui na Inglaterra agora ele está propondo, a gente não quer mais levar impostos para a igreja. Nós também não queremos, não aceitamos mais isso. E eu também proponho o meu divórcio. Eu não quero mais ficar casado com a Catarina de Aragão. Eu quero me divorciar dela. Essa ideia, alunos, não caiu bem no ouvido do Papa. O Papa, então, não aceita e expulsa ele, né? Excomunga ele da igreja ali da Inglaterra, a Igreja Católica da Inglaterra, né? Então, o que acontece? Expulso da igreja, ele vai, chama os nobres do seu reinado, e os nobres ali, o parlamento, aqueles que cuidam ali das leis, propõe uma supremacia. O que é? Um ato de supremacia. Dá agora ao Henrique VIII, o rei, poder de cuidar da nação e poder também da igreja. Então ele tem dois atos agora. Ele é o chefe da nação e agora ele é também o chefe da igreja. Ele tendo esse poder na mão, o que ele faz, né? Ele começa agora a criar as suas ideias, ele cria a ideia, ele cria uma ideia que são a doutrina da igreja dele. Que doutrinas são essas? É uma mistura, alunos, ali da igreja católica com o luterano, né? Com Lutero, com Calvino, ele faz uma mistura, né? E ele cria ali as características de como vai funcionar a igreja anglicana. Ele diz que a Bíblia é a única fonte de fé, escrita em inglês, lembra? Precisava ter escrito ali na língua local. Ele propõe também isso, que nem Martinho Lutero. Ele não aceita o culto aos santos, e ele propõe também que a Bíblia, ali, a liturgia, seja seguido semelhante ali o catolicismo. Quer dizer,
o mesmo rito que estava, né? A mesma ordem, né? Tirando ali o latim, mas colocando a Bíblia escrita em inglês, né? Olha que legal. Alunos, a gente está vendo isso aqui agora, e ele também está propondo que a salvação humana se dá pela predestinação. Olha, a ideia de João Calvino. Veja, alunos, que nós estamos vendo a reforma religiosa em uma mistura ali, né? Agora o rei agora tem poder e ele pega as ideias de Lutero, de João Calvino e cria a igreja anglicana. Alunos, nós estamos aprendendo aqui então hoje sobre as reformas. Isso foi para nós muito importante, porque até nos dias de hoje, depois a gente vai discutir isso em sala, que até nos dias de hoje isso está chegando em nós, essas reformas. Por quê? Aqui mesmo nós temos várias pessoas de várias religiões. Isso aí é importante, cada um respeitando a religião do outro. Alunos, essa foi a nossa aula de hoje, Reforma Religiosa. Tenha todos uma boa tarde.